bem-vindo ao podcast do Sindasp, nosso podcast sindical, do nosso sindicato, Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores das Empresas de Perícia, Pesquisa, Assessoramento e Informações do Estado de Santa Catarina. Eu sou Alan Camargo, vou estar contigo hoje, nessa série que nós levamos ao ar todos os sábados pelo nosso canal. Já te peço para que tu te inscreva no canal, o QR Code está na tela, abaixo também tem ali o linkzinho vermelhinho, diz inscreva-se, te inscreve no canal, deixa o like também, aquele símbolozinho. Se não gostar, deixa o dislike, sem problema. Ambos servem para nos ajudar a distribuir o nosso conteúdo. Eu queria convidar para dar as boas-vindas, nós que hoje estamos aqui no estúdio do Sindasp em Florianópolis, meu amigo, colega, companheiro, camarada, nada de braçada ao nosso lado aí, o Daniel Nunes. Legal estar de volta nessa casa, Daniel. Muito bom, né? Nada como gravar do estúdio ao vivo, né? Coisa. Então, aqui é bacana. É isso aí, pessoal. Então, o Alan já pediu para deixar o seu joinha aí, se inscreve no canal e vamos começar o nosso final de semana, como todo sábado pela manhã, com bastante aprendizado. Eu tô louco para esse especial, porque a gente vai aprender, vai ouvir sobre bastante dados. Parece que vem números por aí, né, Alan? É isso aí. Nós tivemos na divulgação na última semana da pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que avalia as ações dos primeiros 4 meses do governo Lula e do final do governo Bolsonaro, e, surpreendentemente, a pauta do serviço público aparece como avaliada aí nessa pesquisa. Nós vamos tratar desse tema, sobre o serviço público, sobre o Atlas do Serviço Público, que foi desenvolvido pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística, ou Estatística e Estudos Socioeconômicos, que tem aqui em Santa Catarina o seu escritório regional, que é, dentre outras pessoas, representado pela Tamara Lopes, que é a nossa convidada de hoje para o nosso podcast. Queria já, Tamara, te dar boas-vindas. Bem-vinda à Casa dos Bons Debates, o estúdio do Sindasp aqui em Florianópolis. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, estar representando aqui o escritório regional do DIEESE e para debater esse assunto tão importante que é o serviço público. É isso aí. Conosco também na bancada, Dr. João Carlos Santin, compõe a banca de advogados que assessora o nosso sindicato. Bem-vindo, boa tarde para nós que estamos gravando à tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha na virtualidade. Bem-vindo, Santin. Boa tarde, satisfação em revê-los. Tamara, seja bem-vinda ao nosso estúdio. E vamos acompanhar o debate aí, dar os pitacos, se necessário for. Esse bicho chamado servidor público, por muitos é entendido como algo estranho da nossa sociedade, porque talvez não consigam enxergar qual é o alcance do serviço público. Por que o servidor público tem essa pecha de ser algo estranho à sociedade, Tamara? Consegue para abrir os trabalhos, nos dar um mapa de por que as pessoas nos enxergam, e eu sou servidor público, como um bicho estranho que deve ganhar milhões de reais, que deve ter uma vida extremamente tranquila porque não trabalha e coisas assim, né? Como é que a gente percebe essas formas como a gente é tratado no serviço público? Por que esses fenômenos acontecem, já que o serviço público é responsável pelo que é essencial na vida das pessoas, é onde leva a comida, saúde, educação aos filhos, enfim, por que o servidor público é visto dessa forma? Bom, a gente costuma, né, lidar com então, uma série de falácias, como tu começou, né, já pontuando, do ponto de vista de como a sociedade ela enxerga aqueles que trabalham nos serviços públicos, né, para o Estado. Então, eu acredito que a gente pode tratar esse tema sob 2 dimensões. Uma primeira, de mais curto / médio prazo, que é aí um debate que a gente vê que foi muito pautado nos últimos anos, que se refere à austeridade do Estado. Então, para se concretizar então, o teto de gastos, né, o congelamento das despesas, para se realizar reforma previdenciária, para tentar se fazer uma reforma administrativa,
a necessidade de, então, se ter um discurso contra o servidor público, isso se colocou no último período. Então, foi um período de bastante ataque, então acredito que hoje ainda nós vivemos as consequências daquele período que não faz tanto tempo, né? Então, essa pesquisa, eu acredito que ela ainda reflete uma mentalidade que está dada na sociedade em torno de uma construção ideológica, né? Que aí a gente pode entrar nela, né, de uma forma mais aprofundada, mas basicamente, né, desde ali o final da década de 80, início dos anos 90, se tem um discurso, né, de forte caráter neoliberal, a favor do Estado mínimo, então, colocando os servidores como vilões, falando que são marajás, né? Quem não lembra do episódio da campanha do Collor, né, em 89, Sim. Caçador. Que era o caçador de marajás, atribuindo aos servidores, né, como se fossem marajás. Exatamente. Eu queria aproveitar te perguntar assim, as pessoas não reconhecem o professor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a merendeira, o extensionista, como servidores públicos, na hora de fazer a crítica, porque observam essa ideologia, né, de que o servidor público ganha um monte, que não trabalha e tal, e atribuem, por exemplo, deputados e senadores e outros tipos de servidores que estão ali de plantão no serviço público como sendo a média geral de todos, né? Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação ou observar que existe essa diferenciação? Porque eu vejo isso, eu trabalho numa escola e as pessoas não entendem que talvez eu seja servidor público, né, na hora de falar de serviço público ou de salário, né? Mas consegue reconhecer um deputado que não é servidor público, ele está ali eleito por um período curto, ele não prestou concurso, ele não faz parte da atividade, nem tem a atribuição final de levar o serviço público até as pessoas, e aí acaba reconhecendo nele a figura do servidor público. É isso? Sim, realmente os sindicatos, o movimento sindical, né, de forma geral, no último período, especialmente aquele que representa os servidores públicos, esteve uma preocupação grande em trabalhar justamente em cima desse ponto, né? Que o servidor público é aquele trabalhador que trabalha no postinho de saúde, atendendo a população, é o professor, né? É a merendeira, são esses serviços policial, são esses serviços que muitas vezes são mal remunerados e as pessoas sabem disso, né? Quem não reconhece, né, a importância, por exemplo, né, do professor na sociedade, isso em contraste com uma desvalorização, né, ainda uma sociedade que ainda não valoriza o professor, a necessidade da valorização de enfermeiros, enfim, dessas grandes categorias do serviço público. E se a gente também pensa, né, no trabalho dos extensionistas, pensando aqui no caso dos filiados do Sindasp, a gente sabe da importância, né, que lá no interior, onde o trabalho é feito na ponta, essas pessoas, elas devem reconhecer. Eu acredito que existe um reconhecimento difuso. O problema é que o discurso ele é organizado pela grande mídia que coloca os servidores como vilões. Então, mas apesar disso, né, é importante lembrar que a reforma administrativa não foi aprovada. A PEC 32, ela não foi encaminhada e, em grande medida, por conta disso, desse trabalho de esclarecimento, de um debate, né, que os servidores fizeram com a população, mas que não deve se restringir a um período de defesa de direitos, né? Isso tem que permanecer, até porque a defesa do emprego público ela é importante, né? Quando o Estado ele valoriza os servidores públicos, dando não, né? Quando os servidores eles conquistam o reajuste, quando eles conseguem fazer valer os seus direitos, isso tem que ser bem visto. É bom que o governo faça isso, né? Cada servidor sustenta quantas pessoas? É arrimo de família, muitas vezes. Então, mesmo as pessoas que não trabalham no serviço público, né? Por exemplo, se a gente olha, né, no emprego geral, 10% do emprego são servidores públicos, né? Mas esses 10%, quanto que eles representam na sociedade, a renda, né? Se for pensar, às vezes é a renda que segura ali, né? Uma estrutura familiar, é o que garante o tratamento de um pai, né, vulnerável, de uma mãe já idosos, é o que garante também a ajuda, às vezes, alguém da família que sofre com desemprego. Então, eu acredito que a sociedade ela tem
assim, uma noção, né, quando a gente pensa na população que usa os serviços públicos, principalmente, mais de baixa renda, mas, como a gente sabe, esse discurso ele não interessa à grande mídia. Então, daí a importância, né, de debater o assunto como nós estamos fazendo aqui, de manter essa mobilização permanente, até para que se resolva, né, na verdade, os verdadeiros problemas do serviço público, né, que sofre com déficit de pessoal, com muitas vezes desvalorização nas carreiras, né, que provoca uma rotatividade. Então, é isso que a gente tem que começar a pautar o debate e sair da defensiva. Eu gostaria até de aproveitar e dar um depoimento que me causou, é um trauma até que eu trago até hoje comigo. Meus pais eram professores, Dona Nair Santin, que hoje está com 86 anos de idade, e o Valdemiro, que já foi dessa para melhor. Eles eram autoridades na época lá. E eu não compreendia por que eles nunca tinham dinheiro. Às vezes recebiam uma vez por ano, tempo do Brizola, recebia uma vez por ano e eu lembrava que o que funcionava era a caderneta. Né? Eu ficava imaginando, né? Como é que pode uma coisa dessas autoridades, né? Tratadas destas de professores, né? Que a base da sociedade ali na instrução e tal. E hoje, passados aí, né, décadas, a gente vê que praticamente não mudou nada, né? Recebe um salário pífio, a maioria dos governadores, que nem aqui no estado, né? O professor recebe um salário pífio aí, eles aplicam o piso nacional, mas não interfere na carreira de todos os professores e tal. Eu acho que 50% ou mais dos professores são contratados, né? São não concursados. Então, isso demonstra que eu tenho isso como básico para definir se uma sociedade é civilizada ou não. Blumenau, eu sempre falo, quando nós tivermos 100% do esgoto tratado e não jogar o cocô no rio, nós vamos passar a ser civilizado. Hoje não chega nem a 40%. Até pouco tempo atrás, era 8% do esgoto de Blumenau tratado, o resto ia tudo para o Itajaí Sul. Então, desculpe aí, mas quando trato desse tema, assim, eu fico muito revoltado, né? Porque a gente paga impostos justamente para ter uma prestação de serviços, e quem presta esse serviço para nós, como contraprestação a imposto, é o funcionário público. Aí vem os neoliberais dizendo que tem que diminuir o tamanho do Estado. Para eles que não precisam de Estado, né? Que vão para Orlando, que vão para os Estados Unidos, mesmo assim, a vida. Mesmo assim precisa do Estado, porque vai estar lá o fiscal alfandegário, vai estar o outro lá. Exatamente. Fazendo seu serviço. Vai precisar o visto, está ali o serviço público igual, está lá a Polícia Federal para emitir o visto, está lá. Né? Em pequenos municípios, o serviço público e os aposentados chegam a ser boa parte da receita, né, de sustentação dos municípios. Então, tem uma significância que não é pequena. Daniel. E continuando nessa mesma linha, né, a importância do serviço público, principalmente agora na pandemia, né, que a gente teve, que praticamente, até em termos de economia, até deu uma sustentada ainda no próprio sistema econômico, porque praticamente não parou, o serviço público não parou. E nessa mesma linha, Tamara, que você fez o Atlas, né, do serviço público aqui em Santa Catarina. A gente está em plena campanha salarial, aí a nossa database é 1º de maio, ainda que os empregados das empresas públicas da agricultura têm database, mas os das administração direta não têm database, mas nós estamos em plena campanha salarial. E o que a gente está enfrentando? O que parece que agora, com o ajuste fiscal do governo do estado, parece que o problema é o funcionalismo público, e eles nos colocam essa conta. Isso no estudo que você fez, Tamara, reflete, se materializa realmente o problema do estado é o serviço, é o funcionalismo público? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, porque o ajuste fiscal não pode dar 1 centavo de reposição para os servidores, porque nós temos que fazer o ajuste. E aí, como é que ficam as isenções? Enfim, mas aí depois a gente conversa sobre isso. Não, o servidor, ele é a solução, ele não é o problema. É quem vai possibilitar que o Estado ele cumpra suas funções e vai garantir direitos para a população que estão, né, na Constituição. O que agora a gente vê no estado de Santa Catarina, um discurso sobre finanças públicas, é
algo meramente pontual, certo? O que se fala, né, que teve um registro de um déficit orçamentário. Isso tem a ver com o ciclo político. Então, como a gente está agora num primeiro ano de governo, naturalmente o governador ele vai tentar fazer caixa, né, para poder gastar durante os próximos anos, principalmente no penúltimo e no último ano de governo, e assim, né, trabalhando politicamente. Agora, de quem que ele vai tirar? Causa bastante preocupação, né? Aí algumas medidas como suspensão de nomeações daqueles aprovados em concursos, recentemente congelando reajustes, né? Que a gente nem sabe se juridicamente isso se isso não pode ser questionado, né? Uma vez que o nosso Estado não está participando nem de regime de recuperação fiscal. Se você pensa em estados onde existe um problema de finanças públicas de fato, como Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são outra situação. Santa Catarina, não. Santa Catarina não é um estado que tem um problema estrutural a ser resolvido por meio de uma medida como essas, né, em relação aos serviços públicos que estão sendo tomadas, em especial em relação aos servidores. O que o governador deveria se preocupar é de garantir ali, né, direitos e negociar com as categorias e não, né, tá frustrando aí logo no primeiro ano a expectativa de tanta gente que depositou, né, uma quantidade muito considerável de votos nele. Acredito que os servidores públicos ajudaram a eleger, né, o governador que a gente tem hoje, e aí agora a retribuição que está sendo dada para essa fração do eleitorado é uma medida que pega no bolso. E não é porque a inflação agora está ali a banda de 4,2, mais ou menos, né? Tem aí o indicador de 4,18, né, no acumulado. A perda não é só essa. A gente tem a inflação caindo por medidas que foram artificiais de controle de preços de combustível lá no passado. Agora, né, que isso está começando a se resolver de forma estrutural, mudando a política de preços, mas a carestia, ela veio durante todo esse período, não arrefeceu. A gasolina pode, né, os combustíveis podem até ter baixado um pouco ali de forma transitória, mas o custo de vida em geral ele permanece muito alto. E os servidores vêm de um período ali da Lei Complementar 173, que foi uma granada no bolso e provocou ali um congelamento de salários a grande parte das categorias e no período de inflação muito alta. Né? Então, é uma situação delicada e o governo não deveria olhar para a situação dos servidores como se estivesse vivendo uma normalidade e agora só vai apertar os cintos. Não, é uma situação que ela já vem de médio e longo prazo se degradando e é grave, né? Isso, claro, tem diferenças entre categorias, né? A gente fala de um modo geral, pensando em poder executivo, principalmente, né, empresas públicas, né, a gente sabe que tem diferenças, mas de forma geral teria que se discutir categoria por categoria, não baixar um decreto onde todo mundo é atingido e tu não discute ali junto aos servidores, né, apenas impõe uma política de arroxo. Mara, tu falaste da situação econômica, fiscal do Estado. Consegue nos dar um mapa melhor de como é que está isso? Santa Catarina, de fato, precisava de uma resolução que congelasse salários dos servidores até o ano que vem? Não. Assim, existe uma questão em relação à arrecadação no ano passado que foi atingida justamente pela política do ICMS dos combustíveis. Isso, de fato, impactou nas finanças do Estado. Isso causou ali uma diminuição da arrecadação, mas essa arrecadação ela estava num volume muito alto, porque ela se beneficia de um momento de alta de inflação. Então, se beneficiou também daquelas compensações dos anos de pandemia, né? Sim, da Lei Complementar 173, teve transferências volumosas da União para Santa Catarina. Completas, dá para dizer assim. Sim, né? mais do que compensou a perda, né, estimada de ICMS. Santa Catarina ficou muito bem durante ali, teve meses onde a arrecadação realmente caiu de uma forma muito drástica, mas logo com as transferências da União começa a se recompor e o próprio benefício emergencial também ajuda a movimentar a economia. Então, é aquilo que a gente falava, né,
saindo ali daquele período de fechamento, né, do comércio, do serviço, a gente falava, ó, a população está mal, mas o Estado ele está bem. Tá? Tem um pouco esse contraste, assim, que as pessoas até ficavam impressionadas, assim, mas como que tu diz que o Estado está bem? Não, ele está bem, o Estado, as prefeituras receberam bastante verbas da União e estão conseguindo ali fazer políticas e, ao mesmo tempo, estão sendo, os mandatários estão sendo meio que ajudados, né, do ponto de vista da legislação, por estarem impedidos de darem reajustes, né? Ainda teve mais essa questão, então... ali você sai com um superávit recorde, né, da pandemia, o estado de Santa Catarina, e vai acumulando esse caixa agora, né, diz, para fechar o ano passado as contas, a gente teve que usar caixa dos anos anteriores. Sim, tudo bem, mas não foi para pagar só despesa obrigatória, né, teve muita despesa ali que foi... ela aconteceu, mas ela não tem um caráter obrigatório. Agora, o salário dos servidores ele tem caráter obrigatório, então... Infelizmente, muitos governantes ainda acham que não é uma medida popular, digamos, não é boa do ponto de vista eleitoral, conceder reajuste aos servidores, porque esse volume de recursos poderia ser redirecionado para outros gastos e a população ficar satisfeita, recompensar, né, um desgaste político. E é isso que a gente busca mostrar, né, que é um tiro no pé, porque os servidores têm que mostrar isso, né, na verdade. Só quando faz barulho, né, mostra que aquilo causou um dano, né, que se age de forma organizada sobre o problema, é que se tem uma esperança de aí o governante ele reavaliar as prioridades dele, né, que tudo passa por uma questão de prioridade de cada governo. Sobre o número de servidores, ele atualmente atende às necessidades que o Estado tem? Ele é um número inferior àquilo que nós precisaríamos? E se a resposta for positiva, essa estratégia de atacar no salário, ela não tem por consequência lá no final também a baixa da qualidade de serviço prestado? Com certeza. Existe um déficit de servidores e a gente observa isso, vendo que nos últimos anos o crescimento do produto interno de Santa Catarina, agora trazendo para Santa Catarina e saindo do geral, né, para explorar as especificidades. A riqueza de Santa Catarina ela cresce de maneira contínua, não se concentra no serviço público. Entre as categorias de emprego que mais cresce não está os servidores públicos. É uma categoria de emprego que está praticamente congelada já há um período maior. Se eu não me engano, no Atas a gente traz desde 2016. Até vou buscar aqui, mas em síntese a gente traz uma série de informações com base em representatividade dos servidores na população total, representatividade dos servidores no emprego. E isso quando a gente vai vendo os dados, a gente vê que Santa Catarina está abaixo do Brasil, então tem menos servidores proporcionalmente à população do que o Brasil, menos do que os estados do Sul. Então é um estado que realmente ele investe pouco no serviço público e cujos indicadores sociais poderiam ser melhorados se houvesse maior quantidade de servidores públicos e se a riqueza gerida pelo estado ela estivesse num volume maior. Né? Então, se o salário, né, sendo congelado diminui a qualidade do serviço público, com certeza, porque qual é o incentivo, né, que um trabalhador vai ter para permanecer no serviço público se ele está perdendo ali para a inflação? Né? Então, para retenção de pessoal, claro que é importante ter planos de cargos e salários e respeitar os direitos, né, dos servidores fundamentais, como, por exemplo, o direito à database, que, embora não seja regulamentado ainda no Brasil para todos os servidores públicos, ainda assim a database ela consta, né, como dentro dos estatutos dos servidores, né, então muitas vezes mesmo constando o mês da database não se é respeitado, né, então claro que se você tira recursos, você pode esperar que a qualidade do serviço ele vai piorar, com certeza. Tamara, a gente observa em vários estados
esses que tu citaste em regime de recuperação fiscal, eles entraram nesse regime exatamente por políticas parecidas com essa que estão sendo aplicadas agora em Santa Catarina em períodos anteriores. Eu me lembro, por exemplo, do caso do Rio Grande do Sul, né? A origem da bola de neve que levou o Rio Grande do Sul a uma recuperação fiscal foi o governo Brito, que implementou já no primeiro ano um plano de demissão voluntária e reduziu a máquina, além de privatizar empresas e outras, não dar reajuste salarial, né? E depois, a consequência disso, o não ingresso de pessoas ao serviço público, o Instituto de Previdência hoje, né, em situação de falência, porque você não tem reposição de funcionários ativos contribuindo para o fundo de previdência, e aqueles que estão aposentados agora não podem ter reajuste por conta de que não tem trabalhadores ativos capazes de gerar os recursos do Instituto. Nós vamos passar por isso em Santa Catarina, se essa sequência for assim, se a sequência, essa política, não reposição dos funcionários por concurso público, que é uma das ações dessa resolução aí que o governo colocou agora. Não tem novos concursos, não estão proibidos novos concursos até o ano que vem. Sem reposição salarial, né? De fato, vai ficar corroído ainda pela inflação mais um ano, por consequência, a contribuição previdenciária também. Nós vamos ter esse problema aí na sequência? Eu acho que não precisa entrar em recuperação fiscal para já ficar em alerta de que é algo muito grave está acontecendo no Estado e que os servidores públicos precisam ficar em alerta e que vem 4 anos aí de bastante luta, né, de bastante necessidade de mobilização. O regime de recuperação fiscal ele é voltado à questão do problema do endividamento do Estado junto à União. Santa Catarina também é um estado que tem um volume grande de dívida, mas ainda ele não compromete, né, tanto orçamento com o pagamento de parcelas, não tem essa necessidade da União fazer uma intervenção dentro do Estado, forçar a venda de ativos, etc. Mas quando se tem um governo com caráter de não priorizar o serviço público e, inclusive, de desmonte, não precisa ter um regime de recuperação fiscal para que se atente contra empresas públicas, né? Então fica dependendo bastante mesmo dos próprios servidores, né, de se mobilizarem. Claro, a gente sabe que a força ela é também limitada, dá para ir até um certo ponto, né? Mas o governo, que está aí ele, repetindo, né, ele se elegeu com voto de muitos servidores e eu acho que se os servidores, né, estiverem aí mobilizados, tem uma chance de se passar de uma forma menos ruim do que está se aparentando agora, né? Que não ter reajuste, né? Agora, quando eu acho que o regime de recuperação fiscal ele não serve somente não serve de parâmetro, né? Talvez o nosso parâmetro deveria ser um pouco o governo passado a nível federal, né? Pensar um pouco aí como as coisas foram, né? Com Paulo Guedes, né? Esse tipo de medida. Agora, eu acho que consegue se aproximar mais do que a gente tem aqui no estado do que pensar nos estados vizinhos, né? Que daí já tem um problema estrutural de longo prazo. Eu acho que tem uma questão interessante, talvez tu possa nos esclarecer, ou o trabalhador, que a razão principal desses governos que se denominam neoliberal, para quem não sabe o que é neoliberal, é quase um governo que se aproxima do fascismo ou da extrema-direita. Por que eles pregam tanto a diminuição da máquina pública, a terceirização? Qual é a visão da entidade lá, do Diese, sobre essa questão? Não, a gente sabe que, né, o caráter neoliberal de um governo ele se dá justamente pela forma como ele vê o Estado e vende, né, também aos seus eleitores, à sociedade, a ideia do Estado, né? Então, passa por privatização, né, passa por desmonte, por achaque do servidor público, mas o neoliberalismo ele não é somente ideológico, ele é uma necessidade também econômica do capital de ele explorar atividades econômicas que estão sob domínio do Estado e podem se tornar objeto de lucro. Então, é tornar lucrativa determinadas atividades que são direitos sociais. Então, o direito à saúde, o direito à educação, isso se mercantiliza. Então, se ataca as universidades federais, se tirou orçamento das universidades federais para quê?
para se vender a ideia de que é melhor privatizar e que os alunos paguem, então, uma mensalidade para lá estudarem. Aqui no estado, por que o governador ele não coloca recursos na UDESC em vez de fazer o programa agora de pagamento de mensalidades para os alunos na rede privada? Claro que existe a necessidade da educação superior ser levada para todos os cantos do estado. A UDESC, inclusive, ela é uma universidade que está, né, nesse propósito, né, multicamp, espalhada, mas a escolha da política pública ela se voltou para as universidades do sistema ACAF. Por quê? Porque talvez, né, os vínculos políticos ali do governador estejam, né, favorecendo, né, pendendo mais para esse setor do que para os servidores da UDESC, que seriam talvez os beneficiados, né, que teriam ali um orçamento maior para poder melhorar a sua universidade, para fazer projetos, né? Então, você tira do público e joga no privado, está acontecendo. Né? Até lembro que na época da eleição, meu pai falou para mim, tu viu que o candidato está prometendo a universidade gratuita? Falei, ué, pai, tá, mas já tem? Ele falou, tem. Falei, eu estudei em uma ali na Trindade. Não conhece a UFSC, não conhece ali a UDESC, né? Então ele esqueceu, claro que ele conhece. A pessoa até, né, sai e consegue, então, se popularizar aí com uma ideia, porque talvez, né, aí na coalizão de forças a gente não conseguiu defender a UDESC como a gente poderia ter defendido todo esse período, né? O Blumenau, eu cito sempre, é um exemplo catastrófico, que nós temos 4 grandes colégios particulares no centro da cidade. Então, são colégios que hoje comprometem, inclusive, a mobilidade urbana. Tá? E aí eu sempre me pergunto e tento demonstrar para as pessoas que são atividades que não têm fundamento, né? Está mercantilizar na iniciativa. É a mesma coisa a terra, né? Nenhum país do mundo desenvolveu, se tornou civilizado, sem deixar de tratar a terra como um bem de especulação. Bem de especulação financeira. Entendeu? E isso é histórico, é provado, né, em livros, no dia a dia. Os próprios Estados Unidos, né, a primeira coisa que fez foi a reforma agrária lá e tal. Então, são essas questões, né, que o cidadão tem que começar a pensar. O banco, por exemplo. Qual é a razão de ter um banco privado? Né? Se toda a nossa riqueza, o dinheiro, circula, permeia pelo Estado, né? Ou através de impostos, ou através de contribuições, ou através de investimentos, né? Quer dizer, é lógico, né? Quem é que tem o poder? É o Lula? É o Trump lá? Não. Quem detém o poder da economia, do Estado, são as instituições financeiras, juntamente com o agronegócio, e com o monopólio da comunicação, que está na mão de 7 grupos familiares espalhados pelo Brasil. Que tem outro ramo de negócios que também tem muito interesse no repasse dos serviços públicos para a iniciativa privada. Nós vamos para um rápido intervalo do nosso podcast. Tu acompanha pelo canal do Sindasp, aproveita, faz a inscrição. O nosso intervalo é para uma campanha que o Sindasp desenvolve para tu que te aposentaste nos últimos 10 anos, procurar a revisão da tua aposentadoria. Acesse aí o site do sindicato, www.sindasp.sc, e segue as nossas orientações. Produção. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço.
abraço e até a próxima. Isso aí, acesse o nosso site, saiba tudo aí sobre a revisão da vida toda e também demanda os atendimentos da nossa assessoria jurídica. O Dr. João Carlos está conosco aqui no estúdio, nos atendendo hoje, como atende a ti, sócio do Sindasp, sempre que convocado. Aliás, não só na esfera trabalhista ou previdenciária, em todas as áreas do direito. Procura o sindicato, nós vamos te atender ou de forma virtual, ou vamos chegar junto de forma presencial, vamos te representar na esfera judicial, no que tu precisar. Faz contato aí através do nosso site. É isso, né, Daniel? Exatamente. Começando o final de semana, começando o sabadão aí com bastante conhecimento. Obrigado, Tamara, por ter aceito esse convite. E ainda na linha daquilo que a gente estava conversando antes do intervalo, né, sobre a questão dos serviços públicos, dessa confusão que às vezes acontece entre o público e o privado. Universidade pública, em vez de aplicar na universidade pública, nós vamos pagar as privadas. Inclusive, uma discussão que agora está vindo para a LESC, que é a questão de que os beneficiários das bolsas serão CNPJs, né? Então eu não posso escolher a universidade que eu vou estudar, né? Aquelas que vão estar dentro do sistema CAF. Então já eu tenho um pouco de receio. Na verdade, ninguém é contra a questão do acesso ao estudo, ao ensino superior. Mas quando tem essas confusões entre o público e o privado, eu sei porque a gente acompanha bastante, inclusive a saúde pública. Eu sou lá de Tubarão, conhece Tubarão, né? Passou por lá, terra boa, né? Ando prendendo prefeito por lá também, prefeito, vice, eles andam prendendo, mas é uma terra boa. Prefeito, vice, tudo. Tá, até o vice foi junto no pacote. Então, voltando, é porque lá nós temos tipo um hospital que atende público e privado, e aí aqui a realidade em Florianópolis é diferente dos hospitais que eu frequento, né? Que eu tive alguns problemas familiares e onde é 100% público. Infelizmente, o SUS ele não dá conta da demanda, né, desses hospitais 100% público, mas onde é 100% público, funciona, eu sei porque eu sou usuário do SUS também. Né, então, essas confusões, e ainda voltando na questão dos Estados Unidos, né, doutor, quando foi falado, é que até os modelos, né, eu estava vindo lá dessa cidade bem bonita que eu te falei, aí vai lá visitar, tu vai gostar. Lá de Tubarão, vindo no ônibus, um dia eu ouvindo 2 caras conversando, falando que morava há 28 anos nos Estados Unidos. Porque lá é tudo de bom, porque lá eu tenho um bom carro, porque eu moro numa casa boa. Daí a pergunta do outro cara que estava sentado atrás do banco no ônibus me perguntou: tá, mas por que tu voltou? Não, porque minha mulher está com câncer de mama. Então veio para ser tratada aqui. O próprio Paulo Guedes fez isso. Então, se tratar no SUS. Só para ainda contribuir nessa questão dos serviços entregues à iniciativa privada, no pacote que anuncia a cessão das bolsas gratuitas no ensino superior privado, não vem o pacote que amplia o número de unidades da Universidade Estadual. Então, aí mora a grande questão. Quando tu simplesmente pega o recurso e joga para o privado, é porque está havendo um repasse simples, puro, daquilo que é do nosso bolso, da nossa contribuição para o bolso de alguém, e que não é a coletividade através do Estado. Porque... E aí entra uma contradição enorme, né, Tamara, que é a hipocrisia do sistema neoliberal. Porque eles pregam a diminuição do Estado, mas as atividades que eles exploram, na maior das vezes, são deficientes e necessitam do capital do Estado. Qualquer empreendimento, quando uma grande empresa vai fazer uma ampliação, aonde que ela vai buscar a grana? Provável, normalmente, 90%, vocês devem ter uma pesquisa disso, inclusive, vai para o banco público lá, o BRDE, Badesc, BNDES. Né? E esse exemplo das universidades privadas é categórico, porque as mensalidades não são baratas. Vai fazer um curso de Direito na FURB, um curso de Medicina na FURB, entendeu? São R$2.000 o direito, medicina está quase R$10.000. Então a gente vê que o problema é de gestão, não é de deficiência de arrecadação, é de gestão. Quando perdeu o controle, e aí vem isso que eu chamo de hipocrisia. Mas como assim, né? Como assim? Agora parece que tem a Light, que é do... Não foi lá a Light que o Brizola restatizou por R$1? Não, esse foi lá no Rio Grande. Mas a Light está com problema. Você diz a Sé? Hã? A Sé? Vendida né? por R$100.000.
Imagina, uma caminhonete do pátio da empresa pagou toda a estrutura da empresa. Essas coisas. Eu queria, Tamara, te questionar. O Santi falou há pouco da questão orçamentária, e sempre vem argumento a questão orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela limita o número de recursos que o Estado pode aplicar para pagamento do funcionalismo. Em Santa Catarina, nós utilizamos esse recurso até o limite, não tem o chamado lastro orçamentário para a possibilidade de reposição de quadros e reajuste de salários? Pelo contrário, está abaixo, né? Abaixo de todos os limites. A lei de responsabilidade fiscal ela coloca, então, 3 limites, né? O alerta, que se é violado o Estado não tem nenhum tipo de vedação, só é alertado pelo Tribunal de Contas, depois vai para o limite prudencial, e finalmente o limite máximo, que aí sim tem algumas vedações, mas ainda assim muitos sindicatos negociam já com limite prudencial estourado, né? No caso de... Só para entender bem, o máximo é 51, né? Isso. Só é que eu já vejo quanto que está exatamente, se eu não me engano é 44,08. Mas o interessante é que está caindo, né? Está abaixo de todos os limites e caindo, né? O indicador. Só para entender, hoje o Estado gasta dos recursos que tem no seu orçamento cerca de 44% com a folha de pagamento. Não. Acho que é 41,83%. Não, mas não é os recursos, não é todos os recursos, é referente à receita corrente líquida. Uhum. Tá? Isso impacta em torno de 40% a 45%, é isso. E o limite está em torno de entre 50% e 56%, é isso? Né? Limite prudencial, sim. Mas nós estamos dentro daqueles 3 níveis que a Tamara nos traz. Desculpa, 41,83%. Né? Então, está aí gastando algo como 3 bilhões, né, a menos no acumulado de 12 meses, né? Do que poderia ser gasto. Dá para fazer muita coisa. E aí, quem paga a conta... Quem paga a conta é o funcionalismo público. Que está sobrecarregado, está estressado, sem concurso público. E essa não utilização do limite máximo, como é que a gente consegue perceber isso na prática? Porque assim, quando a gente tem uma inflação, um reajuste pela inflação, o orçamento tende com seus investimentos a se recompor através dos índices da inflação também. Então, quando eu dou o INPC de aumento, eu também provavelmente vou ter um INPC de aumento na receita. Então, não vai ter desequilíbrio nos 41% se eu só der o INPC. Mas se eu, a partir disso, começar a dar ganhos reais, qual é o impacto disso? Pode ser, por exemplo, nós pedimos na nossa campanha salarial mais 3% além do INPC. Isso impactaria a ponto de não poder ser pago por conta dos limites da lei de responsabilidade fiscal? Primeiro, a gente tem que saber quanto que é, né, a folha desses servidores, né, que se reivindica. A gente sabe que na agricultura, né, nas empresas públicas, é um gasto baixo, proporcionalmente, né? Então, você tem hoje, né, o Estado, durante o ano de 2022, ele aplicou em despesa total de pessoal 15.990.000, né? E aí, com isso, ele comprometeu 41,83% da sua receita corrente líquida. Para o limite de alerta, que é um critério bem frouxo, né? Bem frouxo, porque se for estourado não tem nenhuma vedação. Faltou ali cerca de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 100. Então, tem aí, né, uma margem. E essa margem disponível, ela poderia, então, se distribuir entre as categorias, né? E, claro, que se tem uma categoria que participa pouco, isso provavelmente não vai ter um grande impacto no orçamento, né? A dúvida é essa, não tem grande impacto e, dependendo dos valores, pode ser viabilizado através de... a receita, né, a antecipação de receita, né? Então, como a receita, a arrecadação, ela acaba crescendo mais do que a expectativa muitas vezes, o governo ele pode criar um crédito orçamentário
e acomodar essa despesa. Quando a gente pensa, claro, em saúde, em educação, aí tem a questão das fontes, né, de custeio, de financiamento, tudo isso fica um pouco mais fácil quando a gente pensa nas empresas públicas, né, que não, o governo ele pode garantir ali a partir da fonte 100 e também não é um volume tão grande assim de recursos. Trata-se mais de vontade política mesmo. É uma questão, sim, com certeza. Toda vez que fazem o servidor como vilão, também vem à tona a discussão do pagamento do piso aos professores e à enfermagem. Mas eu acho que esse debate agora também não pode ser utilizado como um argumento, já que a enfermagem tem 7 bilhões aí do governo federal para garantir o pagamento do piso aos enfermeiros e profissionais da enfermagem, e outros créditos através do Fundeb para garantir o pagamento do piso dos professores. Então, também não é isso que atrapalha a possibilidade de dar reajuste. Sim, a gente tem políticas salariais que são levadas a cabo através a nível federal, e essas políticas impactam no Estado, e o governo também garante fontes de financiamento para acomodar essas despesas. Então, se eles derem um não para as empresas públicas, para a EPAGRE, para a SIDASC, não venham botar a culpa nos enfermeiros, nos professores. É outra questão, é uma decisão política, porque a prioridade do Estado hoje ela está concentrada no setor privado, em direcionar recursos de forma direta, privatizar serviços e também através das isenções fiscais, né, que o volume é absurdo, né, hoje 40% da arrecadação, um volume que equivale a quase metade do que o Estado arrecada todo ano, e sendo feitas reestimativas, né, até pouco tempo a gente achava que era um volume ali que equivalia a cerca de 5%, e aí se refaz uma estimativa e vê que é muito maior do que a gente imaginava. A gente sempre falava, é mais do que gasta em saúde, educação e previdência. Hoje a gente já sabe que é mais do que gasta em tudo isso junto. Tamara, a questão no meu caderninho era essa pergunta também estava para fazer sobre a questão das isenções fiscais. O absurdo, 40% de isenção. E, Daniel, aproveitando, tem a questão do impacto das políticas de concessão aos amigos, dá para te chamar assim, né? Porque se a lógica do Estado é uma ação neoliberal, ela serve a alguém, né? O Guedes mesmo disse que tem alguns amigos que precisam ser favorecidos aí no rolo. Então, serve a favorecer alguns, em detrimento do serviço público como um todo. Na nossa categoria, e pela representação sindical, nós temos basicamente 2 padrões salariais. Um daqueles ligados aos trabalhadores que têm ali a formação no ensino superior, engenheiros, agrônomos e tal, que são representados em parte pelo SEAGRO, e tem aqueles que ganham menos, extensionistas, trabalhadores rurais e tal, uma parte aí do sistema de assessoria à pesquisa, que são os menores salários. E aí, com esse entendimento que nós temos 2 padrões distintos de salário, eu queria que tu nos explicasse qual é o impacto da inflação para quem ganha mais, qual é o impacto da inflação para quem ganha menos. Porque quando o governo acena somente com o reajuste da inflação, nós precisamos enxergar esses 2 cenários. Vai valer bem para uns, mas não vai valer tão bem para outros, principalmente talvez aqueles que ganhem menos, é isso? Sim, claro, porque a renda, né, de quem ganha menos, ela acaba sendo corroída por itens que têm um pouco peso ali no cálculo da inflação. Então, embora, né, seja ali o INPC, né, tem ali o cálculo, né, família, e o IPCA, geralmente é entre os 2, né, que os servidores eles negociam, mas se a gente olha, por exemplo, a cesta básica em Florianópolis, o aumento nos últimos 12 meses é muito maior do que a inflação, né? Então, claro que a inflação ela é uma referência, mas ela tem um impacto maior, né, para quem a inflação real, né, aquela que o trabalhador ele sente, não aquela que é falada na televisão, que é uma pesquisa séria, que ela é realizada, mas ela não está na vida real do trabalhador, né? Nas famílias, tem grupos sociais diferentes. As variações, elas, sim. Absorver a inflação diferente. Sim, ela é percebida de forma distinta de acordo
com a renda. Então, principalmente para os trabalhadores, a inflação, como ela só vem uma vez por ano, mas ela está acontecendo todo dia, né, de forma geral, ela não para, os preços não param de crescer. Quando chega, né, o período da database, muitas vezes aquela perda, né, que ficou para trás, o trabalhador não sente aquilo voltando no contra-cheque, mesmo quando o seu sindicato consegue efetivar, né, o reajuste da inflação. Então, claro, o ganho real ele possibilita que tenha uma valorização, né, de forma geral, e, né, politicamente, é claro que o impacto também da gente ter dentro de uma mesma categoria, né, os servidores que ganham um salário muito desigual, né, em relação a outros, é um desafio, né, para a ação sindical, e de olhar, às vezes, né, servidores, né, categorias que podem ser, às vezes, priorizadas para poder ter uma melhoria, né, nessa distribuição de orçamento, né, que vai para a folha, que isso também promova um ambiente de menos desigualdade, né, dentro do órgão. Um exemplo disso foi o ano passado, né, Daniel, que o reajuste foi na ordem dos 12%, porque a inflação estava em 12%. Esse ano a inflação está na casa dos 4%. Então, muito provavelmente, o que vem não é os 12%, será os 4%. Né, 3,83 fechou. 3,83. Então, por isso que eu pergunto assim, qual seria a alternativa para esse grupo social que o impacto da inflação é maior? Porque levar 3% no salário de 1.300 pila é nada, né? Não tem significância nenhuma, né? Vai se comprar talvez uma ou outra coisinha a mais, mas do ponto de vista da condição salarial não ajuda a pagar o aluguel, a pagar a luz, a comprar o gás, não ajuda. Esse reajuste não vai ter impacto nisso. Qual seria uma política adequada prevendo que o país vá manter a taxa de inflação baixa? É de interesse de todos que os preços não explodam, que não tenhamos inflação no Brasil, né? Podemos chegar a um padrão que nós já tivemos antes, né, de bons salários, bons empregos e baixa inflação. Com esse cenário de baixa inflação, para ter bons salários, qual é a receita? Acho que tem que, né, a categoria se organizar e fortalecer acho que discussões que já existem dentro, né, desse escopo. Então, a valorização, às vezes, da qualificação, né, a valorização dos pisos, tudo isso, né, que às vezes se faz quando se discute, por exemplo, um plano de cargos e salários, né, valorizar mais talvez os trabalhadores ali da base, né, valorizar também quando tem uma qualificação, quando o trabalhador faz um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, que também é uma forma dele individualmente, né, incentivado por uma legislação, buscar aumentar o seu salário, né, é uma coisa boa. Né? O servidor vai lá, estuda, se qualifica e ele sobe, então, na carreira. Ótimo. Né? Com os professores, isso funcionava até a gente ter uma política de achatamento da carreira. Né? Hoje o professor ele faz um doutorado para ganhar um valor adicional que é inexpressivo. Até escolher a palavra é um pouco difícil, né? Às vezes não chega nem a R$100, dependendo do nível que ele já se encontrava na tabela. Então, lutar por planos de cargos e salários atrativos, né? E agora, imediatamente, também para que se tenha a efetivação do reajuste, né? E contra aí uma política que está sendo dada a nível estadual. Iniciei, Daniel, aqui no nosso programa falando da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, que levava essa informação de que uma das reprovações ao governo estava pela concessão de 9% de reajuste de servidores públicos federais. Mas nessa mesma tabela tem ali a questão das expectativas em áreas que o governo vai atuar mais ou menos. Aquela que o povo respondeu na pesquisa como sendo mais descrente de que o governo vai fazer é o combate à corrupção. Né? Então, veja que o mesmo entrevistado que é crítico à possibilidade de reajuste ao servidor público também é crítico à corrupção. Ele não entende de que valorização do salário afasta o servidor da corrupção, né? Porque a corrupção que ele fala é no serviço público. Ninguém fala em corrupção da iniciativa privada. Aliás, isso é proibido falar em corrupção da iniciativa privada, parece, embora seja o antro da corrupção. O compliance. Né? O compliance.
Mas isso, essa cabeça que está pensando dessa forma, ela está fazendo que tipo de confusão para chegar numa conclusão dessas, que às vezes a gente não consegue entender, né? Isso, não, eu vou te pagar menos, mas eu não admito que tu tenha um por fora, viu? Eu vou te pagar menos. E aí, esse mesmo movimento, talvez é mais discursivo e ideológico do que propriamente econômico. Muitos que criticam a corrupção, na verdade, estão criticando não a existência dela, mas estão se queixando de nunca ter tido oportunidade de participar de algo. Vamos combinar que não tem coerência, né? Exatamente como tu colocas. Como que eu vou ser contra o serviço público, o concurso público, a seleção, como ela existe, a estabilidade do servidor, e, ao mesmo tempo, né, criticar a corrupção? O principal mecanismo que existe de decência, né, dentro do Estado, né, voltado à ética, é a estabilidade do servidor público. Quantos servidores públicos não teriam sido demitidos aí nos últimos anos? Receita Federal, né, o cara que fez o trabalho dele e aprendeu as joias, lá em Guarulhos, ele conseguiu bancar porque ele tem a estabilidade dele, né? Os servidores do IBAMA, quantos servidores mesmo com problemas ali salariais, arroxo já de anos e anos, mas estão ali cumprindo a sua função, né? O próprio servidor denunciou $1 por vacina, né? Lembra? Sim, a questão do dólar de vacina, lá no Conselho de Fiscalização e Movimentação Econômica, foi o primeiro caso, inclusive, do governo passado, foi ali onde foi diagnosticado transações econômicas irregulares. Do conceito de corrupção. Corrupção é todo aquele enriquecimento ilícito do qual eu não fui convidado a participar. É o ato pelo qual se enriquece licitamente, mas que eu não fui convidado a participar. Se eu participo, daí tá tudo bem. Mas que bárbaro. Tamara, vamos falar sobre o Diese. Qual é a atuação do Diese em Santa Catarina? O que a gente espera da atuação do escritório regional? O que o escritório regional está falando, né, para as entidades? Porque eu vi que a campanha pela associação é importante, é o que mantém. Um recado institucional. Sim, a gente tem uma campanha permanente, né, de associação, então, se a gente tem aqui dirigentes sindicais que estão ouvindo, né, o programa e tem algum interesse em ter um apoio na negociação, Felícia, o Diese, a gente tem muitos sócios de setores variados da economia, né, que é uma possibilidade que a gente tem por estar em Santa Catarina, assessorando os sindicatos daqui, é que a gente tem comércio, tem indústria, serviços, que é o caso aqui do Sindasp, voltado ao setor de serviços e serviço público, né? Então, a gente tem aí um trabalho com sindicatos municipários, sindicatos também aqui vinculados ao poder estadual, né? Então, quem está precisando de um auxílio não só na mesa de negociação, mas também para poder debater, por exemplo, o novo marco fiscal, né? O novo arcabouço fiscal. O Diese fez um evento lá na FECES, que vocês estavam presentes, né? Estavam ali representando o Sindasp, até teve ali uma transmissão ao vivo que foi feita. Agora vai ser feito também uma transmissão 100% online, que aí vai ser o diretor do Diese, ai, meu Deus do céu, o Silvestre vai estar participando, o Silvestre vai estar lá falando sobre o novo arcabouço fiscal, e é isso, a gente está levando sempre um debate econômico, né, daquilo que está acontecendo e voltando a nossa atuação específica para as necessidades do movimento sindical de fazerem, então, aí a luta nas mesas de negociação, né, principalmente voltado a isso, né, mesas de negociação, mas não somente, às vezes os servidores não conseguem ter uma mesa de negociação, né, muitas vezes tem que conseguir, né, só depois de muito grito, choro, espernear, que daí consegue arrancar. A gente também pode ajudar nisso, né? Às vezes a base acha que não é má vontade, né? Que o prefeito não está enrolando, o governador não está enrolando, é que a situação está difícil mesmo. Aí é a hora que o Diese vem para mostrar, não, gente, não é bem assim. Está aqui, ó, a gente podia estar numa situação melhor, a prefeitura, né? O governo poderia estar gastando mais com o pessoal, e isso não acontece, então tem uma vontade política, e aí a gente
ajuda, então, as entidades a trabalharem a partir, então, desses dados socioeconômicos e fortalecer, então, a luta sindical, né, por mais direitos e por uma sociedade também mais justa, mais igualitária, que é o objetivo para além da atuação imediata, né, junto aos seus filiados, junto às estruturas do patronal. Nós tivemos uma experiência conosco agora na campanha salarial, né? Acho que foi dos dados fornecidos pelo Diese, que eu acredito que foram fundamentais, porque foi colocada exatamente essa contradição de receita e despesa dentro do critério de admissibilidade ali de gasto com o setor público, bem abaixo do permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, não tem justificativa para não dar reajuste para o funcionário público. Nenhum. Né? Eu sou fã do Diese, inclusive eu tenho uma pasta na minha caixa de e-mail só com material do Diese, tenho aqui aberto caderno de negociações, aqui, ó, que traz eu recebo mensalmente do caderno, ele traz todos os dados, a questão da valorização do retorno. Na última edição do caderno veio falando justamente sobre o retorno da valorização real, do aumento real dos salários. Então, eles faz um mapa no Brasil inteiro, as tendências por regiões, inclusive. Então, todo esse material, tudo isso é subsídio, até para nós negociamos também com a empresa privada. A gente trouxe a Tamara para falar um pouco da questão das empresas públicas, porque ela fez esse levantamento do ato do serviço público, mas a gente negocia com as empresas privadas e ninguém nos enrola lá, porque a pessoa, não, espera aí um pouquinho que eu tenho dados aqui, eu tenho elementos, a gente consegue. Inclusive, a gente está fazendo, tem empresas que a gente vai fazer assembleia semana que vem, que já conseguimos negociar 10% de reajuste, né, uma inflação de 3,83%. Então, por que isso? Porque a gente tem dados, a gente tem elementos, a gente consegue ir para uma mesa municiada e fundamentada. Isso também, como o doutor falou, isso foi fundamental na hora de discutirmos a negociação lá com os negociadores das empresas públicas da agricultura. O Diese é um instrumento da classe trabalhadora, como o sindicato é um instrumento da classe trabalhadora, ambos em conjunto, a gente observa como é que eleva as condições de negociação. Se pegar, inclusive, o histórico das negociações coletivas, né, ao longo da história, como se deram, a gente já observa a importância do Diese no Brasil, quando, né, surge, mostra como é que se pode negociar e como as informações podem ser buscadas. Aliás, tenho testemunho de um sindicato de servidores municipais que a prefeitura veio com a proposta de reposição pura e simples da inflação, e o sindicato não tinha como dizer não já o ano passado, porque era 10,37. Como é que vai dizer não para um reajuste de 10,37? Não, vai dizer não porque poderia ser 14. E deveria ser 14, porque o impacto dos anos anteriores corroeu os salários em 14. Então, 10 é só reposição e gera um agravante que, ao longo do tempo, a prefeitura não vai conseguir sanar. Por mais que o prefeito tenha boa vontade, se ele não resolveu isso no primeiro ano, não vai ser no quarto ano que ele vai resolver, porque se não resolveu no primeiro, ficou pendência para o segundo, que vai ficar para o terceiro, e no quarto ano não resolve. E é o Diese que nos fornece as informações. E a Tamara, ela lembra muito bem, né? Porque a inflação, a questão da inflação, ela é mês a mês. E quando você vai, na verdade, repor, depois de um ano, você não consegue repor aquele prejuízo. E para contextualizar um pouquinho aquilo que o Alan traz, da questão dos salários, o que é 3,83 num salário de 2.000, diferente às vezes no salário de 20, 30, porque eu não consigo fazer distinção lá no mercado do preço do leite. Não, é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo. O quilo do feijão é o mesmo. A minha fome é a mesma de quem ganha 20, 30 mil. Mas aí esses 3% tem um impacto diferente. Mas o preço do leite é o mesmo, a gasolina é o mesmo. É bem complicado. Tamara, no geral do fechamento das negociações salariais, o Diese divulgou que cerca de 74% das negociações tem algum índice de ganho real neste último período. É isso? Como é que está isso no serviço público? Mantém na média? Esse levantamento ele é feito com base no sistema mediador. O Diese ele tem uma base de dados, né, e são analisadas ali as convenções e acordos coletivos. Portanto, é voltado para o setor privado também, no caso das empresas que assinam acordos, né, e convenções, empresas públicas também, isso também está nesse montante, mas é um volume muito pequeno, então
no fim das contas, é o setor privado, né? Como estão acontecendo as mesas de negociação, lembrando que pós-reforma sindical, né, que veio junto com a reforma trabalhista, então a gente ainda não rediscutiu muita coisa que tem atravancado a ação sindical, e mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe quanto que os sindicatos sofreram com a reforma trabalhista e sindical, ainda assim tem um bom resultado agora nas mesas de negociação, né, cerca de 75%, né, como tu falou, de ganho real, e isso em grande medida porque a inflação está baixa, então se consegue fechar, né, ali, se a inflação está em 4, consegue fechar em 4,5, está 3,8, consegue 4, 4,5, isso tem um impacto orçamentário baixo, né, 1%, 0,5%, dentro, claro, de uma inflação que está aí com reajuste baixo, né, então, como tu falou, ano passado a gente estava aí com reajuste que batia 10%, 12%, então era muito mais custoso a empresa conceder um ganho real. Agora não, tem essa possibilidade e os sindicatos devem aproveitá-la. Fora a questão da opção política e ideológica do governo, não tem outra coisa que explique, né, a não concessão de reposição, porque o país inteiro, olha só, 74% das categorias econômicas estão fechando acordos coletivos com algum tipo de ganho real. Repõe a inflação. 74,1. Ah, estou com meu caderno de negociações o aberto. 0,1 é o SINDASP. Vai conseguir também uma parcela disso. Mas com esse cenário, o cenário de que há uma política agora instituída de valorização do salário mínimo e do mínimo regional. Não dá para dizer que é só questão nacional. Aqui em Santa Catarina se fechou lá em fevereiro também com índice de ganho real. Né? Não tem o que explique, né? Não conceder. Sim. O governo está indo contra aí a maré, né? Está realmente ao contrário, né, de tudo, né, se aponta para uma melhoria na economia, ele está fazendo um ajuste fiscal e penalizando os servidores que já vinham sendo penalizados há algum tempo, né? E só para encerrar, por que a gasolina aqui em Santa Catarina é mais cara do que no resto do país? Tem algum... Porque não tem diferença agora nem de ICM, né, em relação aos outros estados. Aí você entra em Santa Catarina e quanto mais perto chega de Florianópolis, parece que mais caro fica a gasolina. É o povo catarinense que gosta de pagar mais caro e por isso elegeu o governo? Não, eu tenho uma resposta formada. É porque o nosso estado é muito bonito, então o pessoal gosta de viajar em Santa Catarina, daí inflaciona um pouco a gasolina. Falta gasolina no posto para tanta gente. A oferta e procura. Quem dera fosse a inflação por demanda, né, gente? A gente brinca aqui, mas a inflação nossa não é por demanda, é por especulação. E aí é que a coisa complica. Porque não há justificativa para ter essa discrepância de valores. Ela não é por conta de aumento da demanda. Não, a demanda é a mesma e deveria ser mais baixo, não só a questão dos combustíveis, mas todo um conjunto de produtos e serviços deveriam estar mais adequados à realidade salarial, inclusive, né, dos trabalhadores de Santa Catarina. Mas parece que um tal de PPI está indo embora aí, não sei. Quem sabe agora. Por isso que eu digo, já tem uma mudança, já se sentiu a mudança em outros lugares, mas aqui parece que ainda não chegou. Tem um delay, como a gente chama aqui da comunicação, delay. Tamara, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente queria agradecer muito ao Diese pela parceria e pelo empenho que tem, né? Todos os dias, a qualquer momento, a gente recorre ao Diese e é bem atendido, suprido nos dados, nas informações. Se falta aula no Diese, tem problema na mesa de negociação, por isso que o nosso povo é assíduo ali na frequência. Né? Obrigado, Tamara, por ter vindo aqui. Eu que agradeço e contem sempre conosco, a gente está ali no escritório sempre à disposição, e os sindicatos também, dirigentes sindicais que quiserem se juntar, né, se quiserem fazer parte do Diese, que é uma coletividade, né, os sindicatos sócios, os dirigentes se encontram nos nossos eventos, também é uma oportunidade de debate, sempre de ideias, sempre um grupo muito qualificado que acompanha o nosso trabalho, e nós estamos aí, então, disponíveis, né, para auxiliar o Sindasp nessa luta aí que a gente sabe que não é fácil, que o Sindasp está sempre, né, em luta, e a gente já é parceiro, né, do sindicato já há bastante tempo, o escritório regional, e nós estamos aí sempre à disposição de vocês. Vamos liberar o povo para o mate, Daniel?
Vamos liberar para curtir o sabadão, curtir o final de semana e agora com bastante informação. Pessoal, é política a decisão. A gente já discutiu, esse programa serviu para isso, para entender que não tem argumento para nos enrolar, porque os números mostram totalmente aquilo, com tudo que questão de ajuste fiscal, tudo como diz lá, né? Barari barará é conversa para boi dormir. Então, assim, ó, cobrem, vamos cobrar, mobilização, vamos para cima do governo, porque não tem por que não conceder a reposição, a reajuste salarial. Nós estamos pedindo só 3% de aumento real. A gente está até, diante de tanta perda, até que estamos bem tranquilo nela. Não dá para esquecer do Vale Refeição. Eu tenho falado para o Daniel Sigente, isso já está passando dos limites. As empresas públicas da agricultura, elas estão segregadas àquilo que sobra, dá para dizer assim. Isso é um desrespeito que a gente tem falado desde o início da campanha salarial. O Vale Refeição das nossas trabalhadores, ele é o pior do serviço público catarinense. Né? É a metade da média do... É a metade da média das outras empresas públicas. Isso é uma pauta séria, né, que unifica tanto os engenheiros agrônomos e os trabalhadores lá da enxada. Nosso Vale não compra uma cesta básica em Santa Catarina. Básica, cesta básica. Como é que eu sei? O Diese já me falou o valor da cesta básica. É isso aí. O Diese vai promover também um debate sobre o novo marco fiscal, está em discussão, né? Vai, muito provavelmente, quando a gente for ao ar nesse programa, já vai ter sido discutido pelo plenário da Câmara dos Deputados, né? Então o Diese vai promover. Acessa o nosso canal, o conteúdo deste debate também vai estar lá no canal do Sindasp no YouTube. É isso, Daniel? É isso, bom final de semana para todos. Não se esqueça de dar o joinha, comenta também, aí é bem importante, compartilha, pessoal, esse bate-papo. Tamara, muito obrigado por estar aqui. E bom final de semana, pessoal, e sindicato. É cada um de nós. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Sindasp Podcast. Forte abraço.